E aí, gente, entra um tema que é muito fundamental que vocês saibam, tá? Que é o tema do feminismo. Ultimamente, as discussões políticas têm sido levadas numa direção para tentar deslegitimar esse movimento, que tem uma importância histórica muito grande ainda hoje, tá? Não é uma coisa que existiu e que deixou de existir, ou que não tem mais importância hoje, tá? Quando eu falo de feminismo, eu estou falando de um movimento social que está lutando por igualdade de gênero. Gênero não tem nada a ver, novamente, com a questão, com o aspecto biológico, tem a ver com os papéis sociais em que a gente está que a gente está construindo culturalmente, tá? E quando eu falo então que você tem um movimento social buscando igualdade de gênero, tá? Eu estou querendo dizer que o feminismo então ele está lutando para que tanto homens quanto mulheres possam ocupar os papéis sociais que eles quiserem, que os papéis sociais que antes eram associados somente aos homens também possam ser ocupados por mulheres. Um exemplo, se a mulher quer entrar na política, deixe ela entrar na política. Ou se a mulher quer ser mais agressiva, quer ser mais impetuosa, aquilo que antes era esperado somente dos homens, deixe que ela seja, sem que isso seja um problema, sem que as pessoas fiquem olhando torto para ela só porque ela optou por ir por outro caminho. Se a mulher não quer ser vaidosa, não quer ficar andando só maquiada por aí, porque isso faz parte também das expectativas que se tem em torno da mulher, de que elas estejam sempre bem arrumadas, maquiadas, enquanto o homem pode andar todo largado e tudo, né? Se a mulher ela não quer andar toda maquiada o tempo todo, ela tem esse direito. Tá? Veja, quando eu falo igualdade de gênero, é disso que eu estou falando. Você está começando a questionar essas expectativas que são depositadas em torno das mulheres e que podem, em boa parte dos casos, ser muito limitante. Então a mulher, ela, por exemplo, ela não se vê ocupando um cargo de política, ela não se vê ocupando um cargo de chefia, ela não se vê ocupando um cargo de cientista, ela não se vê ocupando um cargo de caminhoneira, por exemplo, ou de esportista, seja lá o que for, porque você tem uma limitação nas expectativas que são depositadas em torno dela. Não se aceita que ela ocupe esses papéis, tá? Em termos sociais. E veja bem, tá? Em determinado momento da história, algumas dessas coisas que eu estou falando eram proibidas até por lei, tá? Então as mulheres não podiam ter determinadas profissões, como a gente já viu, as mulheres não podiam praticar determinados esportes. Hoje pode jogar futebol? Pode. Pode lutar boxe? Pode. Porém, do ponto de vista da lei. Porém, a gente vê que existe ainda dentro da sociedade um olhar muito enviesado pelo machismo, pela ideia de que isso aí, mulher, isso não é lugar de mulher é na cozinha, lugar de mulher é... Veja como as nossas expectativas de gênero, elas pouco a pouco podem ir tirando a liberdade das mulheres ocuparem determinados lugares. A grande questão que se coloca no feminismo aqui é que a gente possa quebrar essas expectativas de gênero, dando liberdade para homens e mulheres ocuparem posições e papéis que lhes agrade, que lhes convém, tá? E não aquilo que é esperado delas. Se a gente fosse fazer um movimento histórico, tá? Só para vocês entenderem melhor a questão histórica por detrás do movimento feminista, tá? Primeira coisa que, quando eu falo de movimentos sociais, os movimentos sociais eles só existem porque existe um problema de representatividade. Ou seja, você tem decisões políticas que não agradam determinados grupos. E aí vão surgir, por exemplo, o movimento dos trabalhadores, porque você tem decisões políticas que podem desagradar os trabalhadores. Você tem os movimentos feministas, porque as decisões políticas estão sendo tomadas somente por homens e essas decisões não estão agradando o grupo das mulheres. Ou você tem movimentos negros, por quê? Porque você tem políticos brancos que não estão preocupados com os problemas pelos quais passam as pessoas negras, então surge o movimento negro. Então todo movimento social surge exatamente porque você tem um problema na representatividade política desses grupos, e quando eu falo isso eu estou querendo dizer que lá no poder, quem é que está mandando? Quem está lá no poder geralmente são homens brancos,
tá? Ricos, que não representam o interesse de vários outros grupos. Nesse caso dessa aula especificamente, como a gente está querendo retomar aqui o histórico do movimento feminista, estou querendo demonstrar que lá em 1789, vocês estudaram isso nas nossas primeiras aulas aí, quando você tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, você tem lá os primeiros direitos civis da nossa história moderna, que é o direito à liberdade e o direito à igualdade. Mas veja bem, a declaração deixa muito clara quem é livre e quem é considerado igual. Somente os homens. As mulheres eram consideradas livres? Não. Inclusive nós já vimos que na França, onde teve essa Revolução Francesa, as mulheres só tiveram liberdade para poder trabalhar fora de casa em 1965, tá? Então, 2 séculos depois praticamente, tá bom? Então, quando você tem essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, eles não abrigam as mulheres não são consideradas, então, cidadãs. Para vocês terem uma ideia de como era problemática essa questão, você vai ter uma filósofa chamada Olympe de Gouges, que em 1791, 2 anos depois da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, vai escrever uma Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. E qual que era o objetivo da Olympe de Gouges? Muito simples. Ela dizia que homens e mulheres deveriam ter direitos iguais, incluindo esse direito da igualdade e o direito da liberdade. Você acha que essa proposta dela foi bem recebida pelos homens? Não. O que aconteceu com essa mulher? Foi guilhotinada, teve sua cabeça cortada em 1793, justamente porque ela era considerada rebelde demais para aquele momento em que a França estava vivendo. A rebeldia dela foi propor que homens e mulheres deveriam ter os mesmos direitos. Novamente, porque as pessoas que estavam no poder naquele momento estavam se orientando por aquela perspectiva do determinismo biológico, que dizia que o papel das mulheres, que seria biologicamente atribuído, seria a função de ficar dentro de casa, tá? Seguindo em frente, tá, gente? Ao longo do século XIX e começo do século XX, você vai ter vários movimentos de mulheres lutando por direitos trabalhistas, sobretudo o direito por receber um salário igual ao dos homens. Eu acho que eu comentei isso na aula que nós falamos sobre Revolução Industrial. As mulheres recebiam aproximadamente 1/3 do que os homens recebiam. Se o homem trabalhava por R$90, a mulher recebia R$30 para realizar o mesmo trabalho. Então você vai ter ao longo do século XIX mulheres falando: ora, se a gente está exercendo o mesmo trabalho, se a gente pode ocupar esse mesmo papel aqui, então a gente deve ter o mesmo direito salarial, a gente merece receber mais. Novamente, o que estava por detrás dessa desigualdade salarial? O que estava por detrás dessa desigualdade salarial era exatamente a ideia de que o homem deveria receber mais porque ele que é o provedor da casa, ele que leva o alimento para casa. A mulher não ocupa essa função. Então, a mulher ela está ali complementando a renda do marido, tá? Então ela não precisa de receber tanto. Essa era a ideia da época. Percebam, vários estereótipos de gênero estavam sendo aí criados em função do determinismo biológico, tá? Então você vai ter um movimento social para poder pedir essa igualdade salarial já no século XIX. Tudo isso, tá, gente, vai fazer parte aí do que eu costumo chamar de primeira onda feministas. São as primeiras mulheres que se organizaram buscando essa igualdade de gênero, essa possibilidade de ocupar papéis iguais aos dos homens. Tá bom? Seguindo em frente, tá, gente, já na passagem do século XIX para o século XX e fazendo parte dessa primeira onda feminista ainda, tá? Vocês vão ter mulheres lutando agora por direitos políticos, tá bom? Então você está tendo mulheres que estão lutando pelo direito que eu chamo de sufrágio. Sufrágio é o direito ao voto, tá? Tanto é que uma parte desse grupo aí ficou conhecido como o grupo das sufragistas, as mulheres que queriam
votar. Óbvio, novamente, elas não são bem recebidas, tá? Porque você tem essa crença de que a mulher ela é muito sentimental. Novamente, olha as expectativas que se tinha nas mulheres na virada do século XIX para o século XX. Mulheres não podem participar da vida pública porque elas são muito sentimentais, muito afetuosas. Deixem elas em casa, porque a casa que é o lugar do afeto, é cuidar do filho, é cuidar do esposo, é receber as visitas, etc. Tá bom? Essa história está contada lá no filme que eu já mencionei, que é chamado As Sufragistas, tá bom? Seguindo em frente, tá, gente? Já na metade do século XX, você vai ter início do que a gente chama de segunda onda feminista. Segunda onda feminista é o momento em que você vai ter um movimento cada vez maior pelas liberdades das mulheres. Nós já citamos alguns exemplos aqui, tá? Mas em boa parte do mundo, as mulheres tinham que pedir autorização para o marido para poder trabalhar fora de casa, não podiam receber herança, não tinham direito à guarda dos filhos, caso fossem separadas. Então você tinha aí uma série de limitações nas liberdades das mulheres. Tanto é, tá, gente, é muito curioso, que um dos símbolos dessa geração, desse movimento feminista, é a mini saia. Tá? Porque representaria essa liberdade da mulher escolher o que ela quer vestir. Então, se ela quer usar mini saia, qual é o problema aí dela mostrar uma parte das pernas? Tá? E isso, inclusive, começa a questionar alguns parâmetros da construção de gênero que costumam sexualizar a mulher como se ela fosse simplesmente um objeto sexual do homem. O que essa segunda onda do movimento feminista começa a questionar é exatamente isso. Nós não somos objetos dos homens, a gente quer trabalhar sem precisar de autorização de um homem, a gente quer se vestir sem que para isso eu tenha que ter a aprovação ou a reprovação de um homem. Qual é o problema de usar uma mini saia? Não é porque eu estou usando uma mini saia que eu estou por aí disponível sexualmente, apenas para dar um exemplo aí. E começa inclusive a se questionar essa construção da sexualidade de homens e mulheres. Porque qual é o problema também se uma mulher quiser dar mais vazão à sua sexualidade? Né? Você então começa a ter todo esse movimento que pouco a pouco vai aumentando as liberdades femininas, tá bom? Até você chegar ao momento que a gente vive hoje, do final dos anos 80, começo dos anos 90 até hoje. Então, a gente está hoje vivendo o que seria uma terceira onda feminista, que já trazem outros assuntos para as pautas, tá? Em boa parte do mundo ocidental e do mundo oriental também, as mulheres já conquistaram, do ponto de vista da lei, os mesmos direitos que os homens. Então, se você pega a nossa Constituição Federal, ela assegura aos homens e às mulheres os mesmos salários, as mesmas condições, as mesmas oportunidades. Mas a gente sabe que na prática você segue tendo uma série de problemas. Será que hoje a gente pode falar que as mulheres e os homens ocupam posições equivalentes no nosso mundo social? Será que homens e mulheres têm oportunidades equivalentes no mundo social? Será que as mulheres eventualmente não são deixadas de lado em algumas oportunidades? E isso, tá, gente, você vai levando para vários âmbitos da vida que justificam que ainda hoje você tenha movimentos feministas. O movimento feminista está questionando essa desigualdade, ou melhor, vou usar um termo aqui da sociologia para vocês se habituarem, essa estratificação de gênero. Quando eu falo estratificação, eu estou falando que eu estou dividindo a sociedade em camadas que são hierarquicamente sobrepostas, tá bom? Então você tem homens ocupando posições de primeira grandeza, de primeira importância, enquanto as mulheres vão ocupando posições de segunda importância, sempre em função dessa construção de papéis. Percebem? E aí vocês vão ter, por exemplo, dentro dessas pautas hoje, a questão, por exemplo, do assédio sexual, algo muito comum e que é gerado por esse processo de socialização de gênero, tá? Porque afinal de contas os homens são ensinados para quê? Como é que a sexualidade do homem é tratada dentro do processo de socialização? O homem é o garanhão, ele é o pegador. Então, como isso é visto de forma muito positiva dentro da sociedade em que a gente vive, o homem tende, né, do ponto de vista cultural, ele tem essa tendência a assediar mulheres, porque também se tem essa construção social de que as mulheres
seria uma espécie de objeto desses homens. A gente construiu uma cultura totalmente desfavorável às mulheres. É isso, inclusive, que durante há uns anos atrás foi chamado de cultura do estupro. Quando eu falo de cultura do estupro, eu estou falando de uma série de aprendizados. Cultura, lembre, cultura tem a ver com aprendizado. Quando eu falo de cultura do estupro, eu estou falando de aprendizados que acabam por estimular uma ocorrência cada vez maior ou muito frequente de estupros, de assédios. Às vezes o assédio é verbal. Então, por exemplo, o homem ele se vê no direito de assediar uma mulher na rua, de chamar ela de vários nomes no meio da rua, porque ele foi educado que aquilo faz dele um homem mais viril, ele precisa daquilo para poder ocupar o seu papel de homem na sociedade. O homem que não faz isso em determinado grupo, ele é considerado menos homem, né? Então ele vai para poder perfazer aquele papel de gênero, tá? As expectativas que tem em torno dele, ele vai lá e faz aquilo tudo. Além da questão do assédio, hoje você vai ter outra pauta que é muito presente nos movimentos feministas de hoje, que é a pauta que diz respeito à violência doméstica, né? E aí é importante você tentar entender a origem social da violência doméstica. Por que que ela é tão comum e por que que, invariavelmente, essas agressões, essas violências domésticas, elas partem de homens e têm como alvo mulheres. O que faz com que isso aconteça dessa forma? Do ponto de vista social, e já retomando toda a discussão que nós tivemos até aqui, isso está diretamente associado à construção desse gênero masculino que se vê como o detentor, o possuidor do gênero feminino. É como se os homens fossem donos de mulheres, né? E aí, nesse caso, não aceitam ser contrariados, não aceitam... Ele que tem que dar as cartas de um relacionamento, por exemplo. E quando isso não acontece, quando as mulheres, em várias situações, não atendem às expectativas que são ali postas dentro dessa relação culturalmente construídas, você vai ter aí esses inúmeros casos de violência domésticas. Lembre aí, resultado dessa construção desigual de gênero, dessa estratificação de gênero aí, sob a forma de patriarcado, essa forma que coloca o homem aí como superior